Bem-vindos ao Podcá Podcast, esse podcast que você sabe que fala tudo sobre o universo feminino. E hoje já se preparem para sair desse episódio com a cabeça borbulhando de muitas ideias. Mas antes de apresentar nossas convidadas de hoje, eu já quero pedir para você se inscrever aqui no canal, nesse botãozinho, rapidinho, gente, é gratuito, tá? E também para você dar o joinha e no final do episódio você seguir a nossa página no Instagram, Podcá Podcast, tá bom? De um lado, ela que é mentora e treinadora de líderes e diretora do maior clube de empreendedorismo feminino do Brasil. Do outro, ela que é apaixonada pelo universo do autocuidado e empreendedora no ramo de cosméticos. Bem-vindas, Elis Marques e Thaís Vasconcelos. Olá! Obrigada! Gente, estou muito feliz em receber vocês aqui, sério. Uma honra para mim, de verdade. Aqui, no Podcá, não sei se vocês já viram, né? Mas a gente tem uma tradição, que é um desafio para vocês. Aqui tem um desafio de se defina em 3 palavras. O pessoal acha que é fácil, mas quando a gente pergunta quem é você, como você se definiria? É difícil. Todo mundo gagueja, todo mundo fica pensando, gente. Então, esse exercício que a gente propõe aqui para o podcast, para as nossas convidadas e para quem está assistindo a gente fazer em casa também. E aí, quem começa? Pode ser eu, já que é um desafio, É vamos lá, né? 3 palavras? Isso. Elisângela, mãe, esposa, guerreira, forte, empreendedora e com pé na porta de empresária. Vamos lá. Eita! Aí foram mais de 3, hein, gente? É verdade. Ficou difícil pra mim. Aí, tá. Vai ter que falar 6 agora. Não. Eu acho que eu me definiria como uma pessoa muito forte, com muita garra, muita determinação e muito coração. Eu coloco amor em tudo que eu faço. Eu me dou muito, tanto para as pessoas que estão muito próximas a mim, quanto para minha marca. E eu acho que esse é o diferencial, assim. Eu me definiria assim. Nossa, perfeito. E a definição de vocês foi uma definição perfeita do que uma empreendedora, né, uma empresária deve ter. Ter coração, ter força, garra, dedicação. E, Thaís, eu queria voltar lá no início com você, que você contasse um pouco das suas origens, até toda a sua trajetória, né, até chegar à Flora. Bom, minha família é nordestina, as minhas origens são nordestinas, o Ceará, que é um lugar que eu amo. E eu sempre fui, apesar de ter nascido no interior de São Paulo, eu sempre voltei para o Ceará. Sempre. E todas as vezes que eu ia, eu sempre via as minhas tias com plantas, fazendo algum ritual, passando no corpo. Eu nunca entendi. Hoje faz total sentido. Nossa. Aí minha família mudou para o interior de São Paulo e eu sempre fui muito curiosa, eu acho. Assim. Eu sempre peguei produtos e sempre fiquei vendo rótulos. E minha mãe é uma mulher muito vaidosa e eu acho que isso ajudou muito. Sim, passa muito, né? Muito. A princípio eu queria ser médica. Ah, Nada a ver com o que eu faço hoje. E o meu primeiro emprego foi numa grande rede de cosméticos. Nossa. Sim. Tá tudo ligado, né, gente? Quando a gente vai puxando. Muito. Eu tô falando isso, mas até um pouco tempo atrás eu falava, gente, por que será que eu fiz estética? Faculdade de estética. Não que eu não ame minha profissão. É uma profissão incrível. Mas eu não entendia por que eu tinha feito estética. Eu queria ser médica. E, assim, do nada, virei esteticista. Hoje eu entendo que eu precisava passar por todo esse processo para chegar até onde eu tô. Uau. Sim. Verdade. Cara, perfeito. E, assim, aqui já vieram psicólogas também. Elas sempre bateram muito nesse ponto, né? Que tudo que a gente é hoje como adulto vem da nossa infância. Sim. Então, você falou, você via sua avó, sua mãe sempre se cuidando. O espelho da maternidade também, né? Que conta muito. E hoje você tem uma linha de cosméticos. Calma aí, já vai chegar lá. Elis, queria saber de você agora. A liderança sempre esteve na sua vida? Como você se encontrou nessa profissão? Exatamente quando eu descobri que o meu propósito era contribuir e ajudar com mulheres que eram tão travadas como eu era. Por quê? Porque também como filha de pais nordestinos, mas diferente da Thaís, eu sou cearense. Pois é. E ali eu entendi que eu vivia o sonho que era o sonho da minha família. O que a minha família queria para mim, eles projetaram em mim. E quando eu me encontrei com Elisângela e de fato comecei a vivenciar a minha identidade, eu descobri que eu poderia ajudar muitas mulheres
a ativarem dentro de si a sua jornada, a sua história, não é? E aí é falar sobre liderança, porque a liderança nada mais é do que você inspirar pessoas. Então, acredito sim no potencial de mulheres e seres humanos que têm a liderança adormecida dentro de si. Porque o fato de nós inspirarmos nossos avós, nossos amigos, nossos filhos, não é? O líder, ele não escolhe liderados. O líder, ele escolhe ser seguido por pessoas que se inspiram nele, a jornada e aonde eles querem chegar. Então, eu trabalho essa linha, não é? Então, assim, eu trabalhei 24 anos CLT, não é? Para viver um sonho de uma construção muito grande para o que eu poderia oferecer para os meus antepassados. E quando eu descobri que se eu assumisse a identidade da Elisângela, eu poderia contribuir e ajudar muito mais pessoas. Então, foi a virada de chave que eu me descobri como mãe, e eu já tinha uma filha ali de, se eu não me engano, 16 a 19 anos. Nossa, e você arriscou, né? Exatamente. Então, eu abri mão de uma carreira corporativa de 26 anos, aonde eu senti o desejo no coração de contribuir por essas mulheres e pela humanidade, assim, vivenciarem o seu verdadeiro propósito de vida. E aí eu me encontrei com a maternidade, porque eu fui mãe de duas, uma de 26 e uma de 7, e eu queria viver aquilo que eu não tinha vivido com a minha mais velha, não é? Então, ali eu aprendi sobre a responsabilidade, liderança, não é? Que é mostrar para minha filha que ela pode ser quem ela quer, né? Dentro dos valores que ela tem, não é? E são os principais valores que nós herdamos da nossa família, mas que nós não precisamos ser aprisionados a eles, Com não é? certeza. Então, hoje eu tenho uma de 7 anos que quer seguir o mesmo caminho que eu. Se Então, quiser foram seguir, viradas né? Pode seguir. isso daí, transbordando sempre nos outros, ativando a identidade que a gente tem. Poxa, Isso que daí. lindo. E assim, você falou uma coisa que me chamou a atenção, que você falou que você era travada. Muito. Como Há 3 assim? anos atrás eu não falava. Sério? Sim, porque nós temos muitos sabotadores. Nós temos o medo do julgamento, nós temos a preocupação com o que os outros vão achar, nós sempre nos colocamos abaixo do que os outros. Por quê? Porque é isso que nós aprendemos, porque as pessoas que nos amam era o máximo que elas tinham para ensinar. Então, quando você entende um pouco mais sobre isso, você fala, não, eu tenho que fazer o melhor para mim, não é para o outro. E vão se conectar comigo pessoas que precisam daquilo que eu tenho para entregar. E não eu ter que ficar me moldando o tempo todo para responder a questionamentos da sociedade, não é? Então, a gente pode ser quem a gente quer ser, dentro dos valores em que a gente aprendeu e dando o melhor da gente pela gente, pela nossa família, né, pelas pessoas que estão perto e ajudando e ativando o potencial dentro de cada um. Com certeza. Eu acho que quando a gente entende isso, a gente entende tudo da Tudo. vida, né? Eu acho que as coisas pequenas se tornam realmente pequenas, coisas que a gente achava que era muito grande na nossa vida, um empecilho, uma barreira, a gente vê que não é tanto assim. E até falando de início de carreira, tem empresas que abrem por oportunidade e outras por necessidade. Thaís, conta um pouquinho como a Flora surgiu. A Flora surgiu literalmente de um sonho. Início de pandemia, eu também empreendo na área de estética, então eu tenho 2 clínicas de estética lá na minha cidade. E lockdown, início de pandemia, aquela incerteza, insegurança, aquele medo, a gente não sabia o que estava, né, por vir. Com certeza. E eu fui dormir numa sexta-feira, maio, e assim, eu já estava desesperada, porque autônoma, se você não trabalha, você não tem dinheiro. Sim. E eu não tinha mais, eu já estava pagando conta. E lá em casa somos eu e minha mãe, somos as provedoras do lar. Então, eu fui dormir, aí eu falei, antes de dormir, falei, Deus, por favor, me dá uma solução. Nunca pensei em ter uma marca de cosméticos, apesar de ser muito apaixonada pelo universo. E aí, nesse sonho, eu estava dando uma palestra, atrás de mim tinha um símbolo, que é o símbolo do Flora, que é um cacto, e o nome embaixo, Flora do Sertão. Já estava tudo completo. Eu acordei, eu fui direto na minha mãe, falei, mãe, ela, oi, porque ela já conhece. Falei, mãe, eu vou criar uma linha de cosméticos. Aí ela, Thaís, como assim? Porque são processos, né? Muita coisa. E nesse, eu tava passando por um período bem difícil na minha vida pessoal, porque eu tava no meio de um mestrado. Terminei minha faculdade, iniciei um mestrado.
E eu não gostava do mestrado, eu não me via. Eu falava, o que eu tô fazendo aqui, gente? Mas eu preciso estar aqui porque talvez eu vá dar aula, eu não sei o que eu vou fazer. E aí, não terminei o mestrado, peguei R$ 400, que era o que eu tinha, 398, para ser bem específica. E fui comprar o que eu precisava para fazer sabonetes. Mas eu não sabia fazer sabonetes. Nunca tinha feito sabonetes. Ah, você ia fazer uma coisa mais caseira, mais artesanal. Sim, eu queria testar. E, obviamente, não deu certo, né? Nunca tinha feito sabonete. Não sabia como era o processo. Apesar de, no mestrado, eu ter muito acesso a muitas coisas, mas eu nunca tinha feito. É diferente, né? A teoria da prática, né, gente? Isso. Convenhamos. E aí eu pedi ajuda para uma amiga farmacêutica. E ela me ajudou. Mas assim, foram 3 meses até sair o primeiro sabonete. E eu sou muito criteriosa com relação aos produtos que eu falo que eu não vendo cosmético. Eu vendo transformação e autocuidado. Perfeito. A pessoa que compra um produto nosso, ela pode ter certeza que a pele dela vai ficar saudável, porque a gente, dentro dos nossos cosméticos, a gente se preocupa muito com isso. E transformação. Às vezes, skincare tá muito modinha, né? Eu vejo muitas pessoas falando, skincare é modinha, passar um creme é modinha. Não é. É saúde da pele. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo que eu transformei os R$ 398 em uma linha com mais de 10 cosméticos hoje, todos licenciados pela Anvisa, testados dermatologicamente e vegano, que para mim é muito importante. Sim. Olha como é que a gente vê a transformação, né? E a vida sempre dá sinal. Se a gente tiver um olhar atento, a gente vê sinal em tudo. Como você falou, você pequeno, você criança, você gostava, adolescente, né? Gostava de ler o rótulo das embalagens. Por que isso? Hoje, tenho certeza, quando você vai fazer um rótulo, né? Planejar lá, você dá bastante atenção a isso. Primeira coisa que eu olho. Aí, gente, incrível. E rompendo padrões. Com certeza. Porque quando a gente fala, né, assim, do nordestino, não é? O nordestino, ele sempre é visto como operacional. Sempre. E você veio para quebrar um ciclo da tua família. Eu fui a primeira. E contar uma nova história. Eu fui a primeira da minha família a fazer uma faculdade. Eu fui a primeira a empreender, trouxe minha mãe comigo. E eu sinto muito orgulho. E toda a minha família, se dependesse de mim, todo mundo ia empreender com alguma coisa. Sim. É que cada um seguiu um caminho, mas eu sempre aconselho, vá empreender. Eu acho que quando a gente começa a empreender, a gente se apaixona, né? Verdade. A gente se apaixona. E Elise, ainda falando de empreendedorismo, eu li no seu perfil sobre a jornada do crescimento. Isso. Quais as competências o empreendedor líder, né, deve ter? Então, todos nós passamos pela fase da zona de conforto, né? Que é quando a gente chega num patamar da nossa vida e a gente fala assim, não, aqui é onde eu cheguei e é aqui onde eu quero ficar. Eu quero continuar aqui, porque esse daqui é o meu sonho. Então, realmente, eu vou ficar aqui. Só que as pessoas se acomodam. E a zona de conforto, ela não existe em lugar nenhum. Até para quem é concursado, não existe zona de conforto. Não é? Porque a pessoa vai chegar no momento da vida dela que ela vai querer algo mais. E ali não tem o suficiente para ela. Não é? Então, eu acredito sim que a zona de conforto ela é necessária para você aproveitar e colher os frutos do teu plantio, do teu processo, até chegar nesse ponto. E você vai ter vários momentos de zona de conforto, mas você não deve ficar ali por muito tempo. Entendeu? Nossa, é incrível você falar isso. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar assim da zona de conforto. Sempre assim, você tem que sair. Mas por que não aproveitar essa zona de conforto por algum momento onde você vai realmente retornar para você todo o teu sacrifício, né? De noites mal dormidas, às vezes você fica 2, 3 dias, para a gente que viaja, sem ver os nossos filhos, fica longe do nosso esposo, longe da nossa família, por um propósito maior. E por que não pegar um período? Não, vou tirar um mês e vou ficar aqui. Mas isso aqui não é o suficiente. A zona de conforto serve para mostrar para a gente que a gente tem capacidade de ir além, não é? Mas, quando a gente pensa em ir além, a gente está em busca do novo. E o novo sempre dá medo, não é? E o medo foi uma das coisas que me paralisou, não é? Eu te falei, né, que eu há 3 anos não falava. E o porquê? Por medo do julgamento, por medo do que as pessoas iam achar, por ter sofrido muito bullying por ser nordestina, filhas de pai nordestino, não é? E até por características externas mesmo, que as pessoas acham que elas tendem a julgar pelo que elas veem, não pelo que elas te conhecem. Uma coisa que eu aprendi na vida, se alguém quiser saber a verdade de mim, ela vai vir me perguntar. Verdade. Entendeu? Porque a verdade, ela tem
três nuances. A verdade que um fala, a verdade que o outro fala e a verdade que é verdadeira. Então, antes de você tomar uma decisão, você precisa ouvir quem está envolvido, não é? E aí, quando a gente sai dessa zona de conforto, vem a zona do medo, que é onde a gente fica ali com medo de se vai dar certo, se não vai dar certo. O que você prefere e coloca numa balança? Tentar e dar errado ou não tentar e ser frustrado? Porque o processo é o mesmo para todo mundo. Agora, você tem que saber escolher quem que vai estar andando com você. Essas pessoas que vão estar andando com você, elas têm os mesmos valores que você, e isso é importante. Né? Até em qualquer sociedade. A Thaís está aqui, provavelmente, futuramente, quando cada vez mais ela começar a expandir, ela vai precisar que alguém caminhe junto com ela. Com certeza. Não é? A zona do medo, ela só vai passar quando você entrar na zona de aprendizagem, que é realmente vivenciar processos e aprender e buscar andar com pessoas que já vivenciaram esse processo, mentores e pessoas que tiveram sucesso ou até mesmo fracassos, porque elas vão poder contribuir e ajudar. Então, quanto mais conhecimento, autodesenvolvimento, autoconhecimento você tiver, mais você vai sair dessa zona do medo, porque o medo ele é necessário para evitar que você cometa a maior catástrofe da tua vida. Ele só não pode deixar de ser aquele friozinho na barriga e ser um medo a ponto de te paralisar. Sim. Então, quando você vivencia, decide a tomada de decisão, sair da tua zona de conforto, que você realmente aceita que o medo ele precisa andar contigo para poder te ajudar a observar estrategicamente os pontos aonde você está e você fala, não, isso aqui eu não sei, se eu não tenho disponibilidade de aprender isso, eu vou caminhar com alguém que tenha mais conhecimento do que eu. E aí você se coloca ali na zona que é do sucesso, né? Que é realmente vivenciar todo esse caminho. Então, assim, não tem como dar errado para uma mulher, uma empreendedora, uma empresária, uma mãe que realmente decidiu fazer até dar certo. Entendeu? Isso. Não tem. Gente, uma aula, né? Que isso. E foi o que justamente a Thaís fez, né? Com a amiga dela, farmacêutica, que ajudou. Sim. E é sempre muito... A gente gosta muito de bater nessa pauta, né? Dessa união das mulheres. De ajudar uma outra. Porque todas se levantam, né? Quando estão unidas, quando estão juntas no mesmo propósito, que é o que você faz também. Depois a gente vai falar sobre isso. Tá bom. E, Thaís, agora na sua visão, qual o diferencial para quem quer empreender no ramo de cosméticos? Pergunta interessante. Né? Gostei. Cosméticos é uma área que cresce cada dia mais. Tem inúmeras possibilidades, inúmeras vertentes. Eu acho que você precisa, antes de tudo, para quem quer começar nessa área, você precisa estudar. Estudar. Porque nem sempre o que a gente vê, nem sempre o que é vendido é bom. Sim. Então, eu acho que quer começar a vender cosméticos, trabalhar com cosméticos, estude. Estude pele, estude ativos. Primeiro passo, tem que estudar. E segundo, amar o que você faz. Eu acho que em qualquer profissão, no cosmético não é diferente. E ter um propósito. Porque eu acredito que todo mundo nasce com um propósito. Sim. E, infelizmente, muitas pessoas passam por essa vida e não descobrem qual é o seu. Se você acha que empreender na área de cosméticos vai te fazer feliz... Eu, por exemplo, eu falei isso esses dias para uma amiga que também é empreendedora. Eu falei, eu me vejo fazendo isso até envelhecer. Eu poderia ficar aqui fazendo isso todos os dias e eu vou ser muito feliz. Então, se você quer começar a empreender na área de cosméticos e se você se vê fazendo isso até envelhecer, só vai que a área é maravilhosa. Perfeito. Você falando isso, de ser feliz, me lembrou uma frase, né, que fala assim, quando você trabalha com o que você ama, você não trabalha. Eu até discordo um pouquinho, porque eu falo assim, você trabalha. Muito. Mas você trabalha feliz, né? Sim. Tem total diferença, realmente isso. E eles falando até em diferencial, né, que foi o que a gente abordou agora, queria saber de você qual a importância da autoliderança na vida e nos negócios também. Eu acho que começa na vida, né, no pessoal. Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, você nunca vai gerar a conexão certa se você não for você na essência. E trabalhar com liderança é, antes de mais nada, desenvolver a tua autoliderança. Porque a autoliderança, ela está conectada com autoconhecimento, com autodesenvolvimento e com a tua autogestão. Se você não tiver esses 3 pilares alinhados, não tem como você conectar as pessoas certas. Não tem como você inspirar. Porque como que você vai liderar uma pessoa se a pessoa não vê em você uma verdade? Não é? E a verdade é frequência.
a essência que a gente tem na nossa vida, que a gente transborda, e assim, que incrível eu estar aqui do lado da Thaís, sabendo que a família dela veio do mesmo lugar que eu, só falta ser da mesma cidade, que ainda vou Interior. descobrir. Olha, aqui no A minha é interior. Aqui no Podcast tem muito isso, tá? É, Da conexão entre. isso. Gente, é incrível. Então, não tem, quando você prega a verdade, você vive a tua essência, você conectar com pessoas erradas. Não tem. Eu, para trabalhar com liderança e para vender o meu trabalho, não é? Porque eu vendo transformação, eu vendo ativação de identidade através da liderança, é realmente eu, Elisângela. Eu precisei me autoliderar. Porque como que eu vou falar para alguém fazer uma coisa que eu mesmo não faço? Então, Sim. antes de você vivenciar qualquer processo na tua vida, ajudar uma outra pessoa a vivenciar um processo de transformação, esse processo ele tem que ser vivenciado por você. E a autoliderança é isso. É realmente você vivenciar o teu autoconhecimento, quem eu sou, para que eu vim, aonde eu estou, o que eu quero, trazer clareza. Né? Autodesenvolvimento, o que eu preciso aprender mais? E algo interessante que a Thaís falou, você precisa aprender a querer estudar sobre aquilo que você está ali querendo trabalhar, mas não necessariamente você vai ser o operacional, porém o dono do negócio, ele precisa pelo menos entender sobre o negócio, porque senão ele fica vendido na mão de colaboradores, entendeu? Então, assim, quando eu me desenvolvo, eu cresço e ajudo os meus colaboradores a se desenvolver. E quando eu trabalho com autogestão, tá? Eu tenho uma família, eu tenho um negócio e eu tenho a minha vida. São 3 pilares que tem que ser divididos. Você tem 24 horas no dia, você tem que saber lidar com ele. Sim. Se você não fizer a autogestão da tua vida, eu estava conversando com uma amiga, de 11 a 1h30 da tarde, não me peça nada de trabalho. Eu não consigo jantar com a minha família, nem com a minha filha. E eu tiro de 11 a 1h30 para sentar na mesa e almoçar. Você pode me dar o dinheiro que for. Você pode me convocar para o que você quiser. Esse momento é da minha família. E ponto. Aí a gente negocia, que os outros momentos a gente não vai estar junto, mas a autogestão. Porque às vezes a gente quer tanto sucesso, o sucesso não é o palco. Você pode estar tendo sucesso no bastidor para que alguém esteja no palco. E você pode ser tão bom ou melhor do que muita gente estando no bastidor. Né? Só que as pessoas conectam sucesso a palco. E não necessariamente é isso. Nossa. Entendeu? Fica até sem palavra aqui, gente. Calma aí, deixa eu voltar aqui ao eixo, porque... Ô, Thaís, você sentiu que você passou esse processo de transformação quando você decidiu empreender? Eu sinto que eu tô no meio dele ainda. Porque foi muito me tocou. Muito intenso, né? Eu fiquei Sério, eu fiquei aqui. Porque eu tô exatamente no meio desse processo. Eu sempre acreditei muito na minha marca. Mas eu tô por trás da minha marca. E eu não acreditava no meu potencial. Uhum. Como eu vou vender um produto que é sensacional se eu tô por trás e eu não acredito? Isso. Então, é um trabalho diário que eu tenho feito para tentar me reconhecer, saber quem eu sou, os meus valores, o meu propósito, eu já sei. E trabalhar isso foi muito... Até me emociona. Me emocionou. Até é bom você falar isso, porque você já tem uma empresa consolidada, fabricação própria, vários processos, mas você ainda está nesse seu autoprocesso de autoconhecimento. Então é muito importante porque as pessoas acham que tem que estar tudo alinhado para começar. E o que a gente mais fala é isso, né? Cara, que dá vontade de enfiar na cabecinha das pessoas. Que nem você, Elis, falou que você travava. Como é que você enfrentou esse medo? Então, tem a música do Aladim, né? Ninguém me cala. Do Aladim. Uhum. E aí, obviamente, eu procurei uma mentora, não é? Que eu sou apaixonada por ela, vou falar o nome dela aqui, a Delma Lopes. Quem quiser uma mentora de comunicação, Delma Lopes me ajudou a destravar. E essa mentora, ela pegou na minha mão e falou assim, eu não estou para moldar a sua comunicação. Eu estou para ajustar a rota que você precisa para destravar na comunicação. Então, ela falou, você consegue se comunicar, mas existem sabotadores dentro de você e crenças que você carregou a vida toda do tipo, pais nordestinos, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Cala a boca, não fala. E isso a gente vem carregando a vida toda. Até que, o que as pessoas vão achar se você falar isso ou aquilo? Aí vai crença. É melhor ficar quieta. Aí eu falo, opa, né? Hoje, né, eu tenho 46 anos. Com 35 anos. Caraca, eu levei 35 anos para poder falar. As pessoas vão rir de mim, vão achar o quê de mim?
E eu falei assim, por que a opinião do outro tem que ser mais importante do que eu penso e acho sobre a minha vida? Eu estou dando poder ao outro de definir quem eu sou, sem identidade definida. Cara, Deus te fez único, nem os gêmeos são iguais, eles são semelhantes, então ninguém vai ser igual a você. Então você tem sim o poder de estar aonde você quiser, buscar as pessoas certas que peguem na tua mão e confie. A Delma foi uma das pessoas que confiou em mim. Elisa, eu vou pegar na sua mão e a gente vai trabalhar e reajustar a comunicação. Hoje eu sou um dos cases de sucesso da Delma, né? Porque hoje eu me comunico demais, até né? demais. Até demais. E assim, assumir e aceitar quem eu sou. Porque a sociedade implanta que a gente tem que ser como os outros. E eu falo, não, eu sou Elisângela, cearense, nordestina, filha de pais assalariados, morei em lugares muito simples, não falei que ia falar, mas vou falar. Eu morei na Rocinha, né? Eu morei em lugares perigosos, de armamento pesado, e isso não definiu quem eu sou. O que definiu quem eu me tornei foi a escolha que eu fiz para minha vida. E eu perdi muitos amigos de onde eu vim. E hoje Imagino. eu não consegui resgatá-los, não tenho uma responsabilidade sobre isso, porque a decisão, né, é individual de cada um, mas eu me comprometi a não me calar mais, a realmente usar de onde eu vim, a minha essência, a minha história, para mostrar até para os nordestinos que eles não precisam ser subdesenvolvidos. Eles têm grandes potenciais e são pessoas muito inteligentes. Desenvolver Com uma marca, certeza. não é? Assim, do nada, né? De cosméticos, não é? Então, Do nada, né? Do nada. Do nada. entendeu? E você exerceu isso, né? Pra você. Uhum. Como é que você dá conta desses processos? Como você se organiza? Vamos botar aqui um beabá aqui para quem está começando. Como se organizar? Qual o primeiro passo? Até o primeiro ano da minha marca, eu fazia tudo. Tudo. Produção, tudo. Marketing, venda. Tudo. Aí eu comecei, e eu não tinha gestão nenhuma. Eu fazia, o dinheiro entrava, eu achava que eu vou gastar. Aí eu falei, não, eu quero levar a sério, eu quero que seja realmente uma empresa, e eu quero ter pessoas comigo. E o mais difícil foi ter essas pessoas do meu lado. Achar essas pessoas. Delegar é bem difícil. É, porque o sonho é meu, né? A gente sempre acha que o outro não vai fazer igual que a gente faria, Eu tenho né? esse defeito. Eu considero um defeito porque eu sou muito crítica. Então, assim, a pessoa tá fazendo da melhor forma. Eu ainda acho que eu posso ir lá e fazer do meu jeito. Mas é pela questão do sonho ser meu. Então, ter pessoas do meu lado foi muito importante. Eu trouxe grande parte da minha família para trabalhar comigo. Aí eu consegui treiná-los para que saísse tudo. Aham. E você precisa ter paciência. Porque não é uma coisa que vai acontecer do dia para noite. Sim. E esse é o mais difícil para a empreendedora, porque a gente não tem paciência. A gente quer que aconteça, assim, E você já está há 3 anos no mercado, né? 3 anos. Quando foi aquele momento que você falou assim, nossa, eu acho que tá dando certo? Eu acho que já no primeiro ano. Porque eu fiz uma live, na época de pandemia, a live estava Aham. muito em alta, né? E aí eu zerei meu estoque com 40 minutos de live. Uau! Ali eu tive uma noção. Ali eu falei, pera, Gente, dica aqui, live shop vende, tá? muito. Vende. Muito. Hoje caiu um pouquinho porque o cenário deu uma mudada, né? Sim. Pós-pandemia. Mas ali eu tive a certeza que o meu produto era muito bom e que eu falei, é isso mesmo que eu vim e é isso que eu quero dar continuidade. Eu acho que toda empreendedora tem esse momento, né? Que os olhos brilham. Ah, tô fazendo o que eu gosto, mas não sei. A gente ainda fica não sei. Quando você faz aquele monte de venda, ou recebe aquele elogio, aí você, nossa, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Aí vem o mês que vem, aí desce. Aí você, não quero mais. Aí sobe, eu quero. Né? É muito assim, você recebe muitos relatos assim? Sim, e olha que interessante. A gente percebe pequenos sabotadores que todos nós temos quando a gente está batendo na porta de crescer, de avançar. A Thaís acabou de falar. Eu sei qual é o meu produto, eu sei a qualidade que eu tenho. Ela acredita. E lembra que poucos minutos atrás ela falou assim, será que eu não acredito tanto? O medo, a insegurança, o não sei o quê, entendeu? Então, são pequenos sabotadores que a gente vai carregar no decorrer da nossa jornada. Só que o quê? Se nós não acreditarmos em nós, o outro não vai acreditar. Então, o que você construiu com verdade, com essência. Sim. Não tem como dar errado.
Agora, uma outra coisa, ninguém vai fazer como você. Ninguém. Ou vai fazer menos, ou vai fazer até mais. Até melhor. Até melhor, exatamente. Então, existe um padrão, que é aquele padrão ali, e as pessoas podem fazer mais ou menos. E aí, isso é só na prática. Não tema. Já está na hora de avançar, Thaís. Sim. Olha aí, ó. O empurrão que estava faltando agora. Está na hora de avançar. Eu tenho consciência disso. Entendeu? E eu assim, trabalho isso diariamente, porque eu É. sei... E assim, como eu trouxe minha família, eles são maravilhosos. Eles fazem muito melhor do que eu. Mas é uma insegurança minha. uhum. É isso. Não, e A- todos nós temos. Desculpa até Sim. aqui uma pergunta. Você se considera uma empresária? Ainda não. Por quê? Porque eu ainda não me vejo Ah, como uma empresária. o que é ser uma empresária? Aí, ó, começou. Vou ficar quietinha aqui na minha. Vou até encostar aqui na cadeira. Tá bom. Vai, fala. Não, pode... Não, pode falar que eu queria ouvir. Não, eu vou responder. Pode Eu falar. acho que o que a gente traz dos nossos pais, o empresário é só aquele multimilionário. Exato. Então, a gente que tem uma pequena empresa, a gente tem essa mania de falar que nós somos autônomos. e não Você é uma empresários. empresária. Você não trabalha sozinha. Você tem um social media, você tem o Rossini assessor. ali por trás, você tem um assessor, você tem seu esposo. Olha quantas pessoas trabalham com você. Quem te disse que ser empresário é ter uma multinacional? Você não é o equipe. Então você é uma empresária. Você tem a sua família que trabalha com você. Sai da casa do empreendedorismo, vocês já são empresárias. Se sintam como, empresárias de Empresárias de sucesso. entendeu? Sim. E assim, Então é quando a isso. gente for preencher aquela. Sempre que a gente vai em algum lugar, tem que preencher uma fichinha, né? Já vai colocar ali o xizinho no Mas você empresário. Eu sabe- sou empresária. Eu tenho... Não vou falar vergonha, porque não é a palavra, mas eu tenho receio de me apresentar como uma empresária. Criança Por quê? limitante. Quantas Criança equipes limitante. quantas pessoas tem na sua equipe? Hoje em dia, aproximadamente 15. Oh, meu Deus. Não, não. Ah, não. Para, Thaís. Eu, hein? É. Entendeu? Então, isso é só uma virada de chave. Ser empresário não é ser multimilionário, isso é a consequência da tua jornada. O dinheiro é uma moeda de troca, você dedica teu trabalho e você Sim. ganha por isso. Então, você tem 15 funcionários abaixo de você, não importa se é teu pai, tua mãe, periquito, papagaio, você paga essas pessoas para te retribuir em forma de trabalho para o teu crescimento. Você desenvolve pessoas, você desenvolve projetos, você desenvolve produtos. Você é uma empresária. Olha, muito obrigada. Já sei, vou mudar minha postura, porque eu tô me sentindo Entendeu? a partir de agora. Gente, é isso que a Elis faz, tá? Só que uma propaganda básica. Nossa, perfeito. Perfeito. Maravilhosa. Assim, agora já que a gente tá falando de família, eu queria falar um pouquinho de maternidade, né? Que é o nosso foco aqui também. A maternidade, você, Elis, é mãe, e a maternidade desenvolve muito o nosso soft skills, né? Assim que Sim. fala, né? Explica um pouquinho sobre esse termo e também como conciliar, né, a maternidade e a profissão. Sim, a soft skills ela está relacionada, não é, à nossa inteligência emocional, né, as nossas emoções, os nossos sentimentos, como a gente faz gestão disso. O maior desafio das pessoas hoje, para mim, gente, tudo isso que eu falo para vocês não é só estudos, é porque eu vivi isso também, não é? E quem vai começando a conhecer um pouco da minha história fala, caraca, você passou por tudo isso? Pois é, só que eu tive o desafio de aprender sozinha, não é? Então, o que acontece? A inteligência emocional ela não é você entender sobre tristeza, alegria, raiva, nojo, porque quem nunca assistiu pode assistir o filme divertidamente, que vocês vão entender como que funciona as emoções, não é? E todas elas são necessárias, desde o medo, desde a raiva, desde a alegria e a tristeza. Imagine que uma pessoa te faz uma raiva, puxa teu tapete, faz alguma coisa e você quer matar aquela pessoa. Só tem duas coisas, ou você vai avançar nela ou você vai chorar. Então, a tristeza é necessária, às vezes, para a gente não cometer coisas erradas na vida, não é? Quem não tem Aí as pessoas falam, você precisa ter o controle sobre a inteligência emocional. Não, ninguém controla. Tudo que a gente não tem o controle de nada. Tudo que a gente precisa saber é, com maturidade, gerenciar aquilo que fizeram com a gente. E tem uma máxima que fala, a inteligência emocional não é você controlar aquilo que você está sentindo, é você saber o que você vai fazer com o que fizeram com você. Então, tem 2 pontos. Ou você vai usar para o bem, ou você vai usar para o mal. Eu resolvi canalizar e jogar para avançar para o próximo nível. Porque quanto mais raiva as pessoas me faziam, por bullying que eu sofria, eu falava, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá.
Entendeu? Sim. Então, enquanto as pessoas estavam preocupadas em me fazer o mal, eu estava focada em crescer, em não ser igual, em ser diferente, em dar uma vida melhor para minha família. Então, é isso que a gente tem que aprender. Não é sobre controlar aquilo que você sente, é sobre lidar com aquilo que fizeram com você. A pessoa fez, diz Einstein, que fala que por pior que a pessoa faça algo por você, é uma defesa dela. É difícil entender isso, mas é a forma da pessoa reagir ali por defesa, alguma coisa. E não é que nós somos obrigados a aceitar, mas nós precisamos ajudar a essas pessoas a construir uma vida mais leve, não é? Então, a soft skills ela está relacionada à inteligência emocional, como eu gerencio essas emoções, como eu avanço, canalizo ao meu favor, ao invés de Sim. prejudicar outras pessoas. Até por isso que eu fiz esse gancho, né, com a maternidade, porque a maternidade traz muito isso pra gente, gerenciar nossas emoções, ter paciência, o respeito, o autocontrole. Na hora da raiva, a gente canalizar pro bem, né? Isso. Senão a gente explode. Quantas vezes eu viajei chorando porque eu estava deixando minha filha em casa? E eu falava, filha, é só mais um pouco. Tá perto. Tá mais perto que antes. Não adianta focar no que é o negativo. Você tem que focar no que é bom, não é? Aí quando a gente sai ou faz uma coisa diferente, filha, sabe aquele trabalho que a mamãe foi fazer? Hoje eu estou tendo oportunidade de dividir isso, não é? Então, o soft skills também está relacionado a você se autoconhecer. Quais são suas crenças? Quais os valores que você tem? Não é? Quais os sabotadores que foram crescendo dentro de você e você fazer um alinhamento de tudo isso. Para que o mundo pode estar pegando fogo e você está focada na tua missão e no teu propósito de vida. Gente, não é? perfeito, perfeito. É bom falar sobre termos para as pessoas. Eu gosto muito de trazer os termos técnicos, né? Para as pessoas pesquisarem, terem essa Sim. curiosidade de saber o que é. Uhum. E ainda falando de maternidade, a maternidade tem muita pauta do autocuidado. Aí vem o lado aí da Thaís. Eu queria que você contasse um pouco sobre os cosméticos naturais, explicar um pouquinho do diferencial, né? Que as pessoas a gente fica assim, por que eu vou comprar esse e não compro já um ali na farmácia? E por que usá-los? Sim, hoje em dia fala-se muito sobre cosméticos veganos e cosméticos naturais. E há uma diferença entre eles. Cosméticos naturais são cosméticos que não têm tantos ingredientes nocivos à saúde. Como, por exemplo, sulfato, parabeno, silicone. Sim. Que diversos estudos já mostram que, a longo prazo, é prejudicial à saúde. Então, eles são o efeito acumulativo e mais para frente, uma hora ou outra, a conta chega e realmente faz muito mal. Então, os cosméticos naturais, eles vêm com essa pegada de ser mais limpos, de trazer benefícios à saúde. Mais uma vez, os cosméticos naturais, eles estão preocupados com a saúde da pele. Entendi. E nem todo cosmético natural é um cosmético vegano. Porque cosmético natural, às vezes, ainda tem algum ingrediente de origem animal. E o vegano, não. Os nossos cosméticos, eles são veganos. Incrível. Eles são veganos. Isso para mim é muito importante, porque a gente tem muitos, muitos ingredientes vindos de plantas que são maravilhosos. Então, por que não usá-los? E é mais difícil você ter uma linha de cosméticos veganos do que uma linha mais convencional? É mais difícil. É mais difícil. Por exemplo, como cosmetóloga, hoje eu desenvolvo todas as fórmulas dos meus produtos. Todas. Nossa. Eu estudo, eu vejo o que eu quero, eu acho que o que vai combinar. E aí eu tenho uma empresa farmacêutica que produz para mim. Uhum. Então, o meu conflito com eles é assim, por exemplo, o nosso gloss, até 1 ano e meio atrás, ele tinha cera de abelha. E eu não queria que tivesse cera de abelha. Entendi. Eu quero produto vegano. Então, assim, é complicado. Porque quer ir pelo mais fácil, né? Então, quando você... Foi o que você falou no início, o propósito. O seu propósito é esse. Então, não adianta você ir por outra linha. Não. Quem vai fazer o que você falou, seu coração bater mais forte, essas coisas. Eu poderia vender vários outros cosméticos. Por exemplo, um Cero 10 em 1. Cero que promete 10 benefícios em um único produto. Isso não existe. Olha aí a polêmica. Aí, ó. Polêmica. Não citando marcas nem nada. Isso não existe. Quando você coloca 10 ingredientes e não são naturais, tá? A maioria ali é tudo sintético, derivado de petróleo. Tem muita coisa derivada de petróleo na indústria cosmética. Que isso? Eu não sabia. Sim. E quando você coloca 10 ingredientes juntos, um acaba anulando o outro. Então, além de não ter um benefício, sua pele talvez tenha
por conta do silicone, você sinta a sua pele uma sensação de hidratação, mas é uma falsa hidratação. Entendi. Fora os efeitos cumulativos que são extremamente nocivos para a saúde. É bom a gente saber, tem essa informação, né? No seu caso, não sei se você ainda tem muito acesso aos clientes, mas muitas mães procuram? Muitas. Principalmente nosso sabonete anti-acne. Ah, é? Muito. Mães, assim, que eu falo de pré-adolescentes, Ah, sim, assim, de entendi. adolescentes. Ainda não O temos cuidado uma vai linha... além, né? Ainda não temos uma linha para os bebês e crianças, né? Não, mas até assim, 7 pro anos. autocuidado dela mesmo. Ah, você tá falando de mães? É. Sim, muito. Que você trabalha com... Como é que é? Fala um pouquinho dos seus produtos. A gente tem uma linha Da sua completa. linha. Uhum. Então, sabonete, tônico, sérum de ácido hialurônico, sérum Nossa, de esse daí de vitamina ácido deve C. ser maravilhoso, né? Sim, sérum para a área dos olhos, gloss. Então, a gente tá com uma linha... Agora tá vindo a linha de vinho, que eu sou completamente apaixonada por vinho. Nossa. E a gente tá trazendo uma linha de vinho que maravilhosa pro corpo. Então, sim, as mães, eu percebo que cada vez mais elas estão preocupadas em se cuidar e se sentir bem. Eu não sou mãe, eu sou mãe de pet, por enquanto, só. Mas uma coisa que eu escuto muito em cabine, né? Porque eu ainda tenho clientes, eu ainda atendo. Ah, sim. Porque eu amo. Todas as clientes sempre saem com produtos. Sempre. E elas sempre me falam, depois que eu virei mãe, eu não tive mais tempo de me cuidar. Sim. Thaís, você tem um produto que eu possa passar pelo menos antes de dormir, que é o meu momento? Eu sempre falo, tem que ter um tempo para você. É importante. Eu sei, assim, eu não posso falar por não ser mãe, mas deve ser uma loucura, com certeza, né? Mas eu acho importante a gente tirar esse momento pra gente se cuidar. Justamente. Eu Sim. também falo muito isso no meu Instagram, sabe? É o foco do meu Instagram, é você ter o seu momento em família também. Porque a gente se perde muito no dia a dia, não tem essa gestão de tempo. Acabou. Até você se reencontrar, primeiro, a sua identidade. Depois você conseguir conciliar a sua rotina e depois que vem o tempo para vocês. Daí não tem como, né? Verdade. Até porque depois que você tem filho, as pessoas esquecem até o teu nome, né? Ela fala, é a mãe da Carla, é a mãe da Valentina, é a mãe do Miguel. Tem muito isso, tem muito isso. É engraçado que na escola o Arthur é conhecido como blogueirinho, né? Oh. Aí até ele perdeu o nome agora por causa da mãe dele. Mas vamos lá, vamos falar dos nossos patrocinadores? Vamos. Eu quero falar do estúdio Ana Ludo. Gente, esse estúdio aqui é maravilhoso. Você que está procurando aí uma equipe de salão de beleza especializada em todos os tipos de cabelo, gente, do crespo ao liso. Todos os tipos de tratamentos, os melhores tratamentos são nesse salão aqui. Elas que cuidam do meu cabelo, que fez o meu loiro. Tô fazendo também um cronograma capilar, que é maravilhoso. Gente, Uau. Cronograma de salão é outra coisa, É né? outra coisa, né? é E, outro assim, nível. outro nível. Nível empresária. É, justamente. Aí, ó. E assim, eu me sinto muito bem lá, porque assim que eu cheguei, ela falou assim, eu já dei logo a desculpa, né? Eu falei assim, não sei se vou poder vir toda semana, porque eu tenho filho. Ela, aqui, o seu filho é acolhido. Aqui você pode trazer. Porque lá é uma empresa familiar. Então, é a mãe e os dois filhos, né? Os irmãos. Então, eles cresceram no salão com a mãe. Então, eles sabem dessa necessidade da mãe de ter um tempo, porém, não tem com o que deixar. Pode levar os filhos, tá, gente? Lá tá liberada. Boa. Agora, eu vou falar da Carol também. Para você que quer empreender nesse ramo de beleza, a Carol está dando curso, gente. Mentoria para você que quer se tornar uma lash designer. Ela é especialista nos cílios. Gente, depois que eu botei cílio, você também tem. Cílio é vida. Quando eu tiro o cílio, parece que Tá a nua. pessoa tá doente. doente, tá Tá nua. cansada. E ela tem certificações nacionais e internacionais. Então, ela tem, assim, ó, propriedade para dar os cursos para você que quer empreender, que é o nosso assunto que a gente está falando aqui. E agora, eu quero pegar a lembrancinha para vocês, que a Carol, da Ateliê da Carol Personalizados, fez, ó, com muito carinho. Ai, que lindo! É muito fofo. E, gente, Muito obrigada. Nada. Muito obrigada, Carol. ó, a Obrigada. Carol tá comigo desde o mêsversário do Arthur. O Arthur tá com 3 aninhos. E de lá pra cá, ela sempre faz os personalizados. Então, se você, ó, vai fazer um aniversário, um evento corporativo, casamento, pra tudo. Ela tem desde papelaria, kit mêsversário, até papelaria de luxo, que é aquele para eventos mais sofisticados também. Então, podem contratar, que ela tem vários tipos de kits. E tem desconto pra você que tá aqui assistindo a gente, tá? Perfeito. Gente, e ela, inclusive, gente, eu vou fazer o tchau fraldinha, né? Vou fazer. Vai tirar a Desfraldou fralda. meu filho, Ah, gente. meu Deus.
E, Tá muito ó, rapaz. tocou meu coração, porque esse é um dos talentos que a mãe aqui teve. Sério? Eu tenho muitas coisas de aniversário em casa, porque eu fazia as festas das minhas filhas. Ah, a gente fica na memória, né? E faz total diferença a papelaria personalizada. Vamos lá, vamos voltar aqui. Deixa eu beber uma aguinha. Agora é com a Thaís. Thaís, eu queria saber de você, porque hoje em dia a gente escuta muito que o mercado está saturado, que tem muita concorrência. Eu queria que você contasse um pouco como você se destaca da concorrência. Isso eu escutei essa semana, conversando com... É? Eu tenho muitas empresárias. Mudei, você viu? Uau! Empresárias. Eu tenho muitas empresárias ao meu redor. E assim, a gente tem uma troca muito legal. E ela me perguntou, mas você não acha que cosméticos está saturado? A gente está na região sudeste, onde tem as maiores marcas de cosméticos. Sim. Se eu fosse pensar por aí, eu já desistiria. Eu ia falar, não vai dar. Como que eu vou começar uma marca agora com tantas marcas grandes, né? Muitas influenciadoras lançando marca, atrizes lançando marca. Então, assim, é um cenário bem competitivo. Mas aí eu respondi para ela que ninguém faz o que eu faço. Justamente. O Flora, eu sei do propósito, eu sei da qualidade dos produtos e tem público para todo mundo. Tem. Perfeito. Tem público para todo mundo. E ninguém faz o que você faz. Se né? seu produto é bom, seu cliente volta. Exatamente. Perfeito. É isso exatamente que eu ia falar, né? A concorrência, ela não existe. A concorrência, ela só existe quando você acredita que existe alguém melhor que você. E aí você acha que você tem uma concorrente. Mas, na verdade, existe público para todo mundo. É o que eu costumo falar para as meninas, né, que a gente trabalha. Eu falo, se você acredita que tem alguém chegando perto do teu nível, é porque está na hora de você avançar. Entendeu? Então, não existe concorrência. Se você não dá conta de avançar nesse momento, faça uma parceria. Sim. Entendeu? Quem não estiver pronto para fazer parcerias não vai saber lidar com a concorrência desleal. Porque, infelizmente, tem gente realmente que puxa o tapete. Justamente. Assim, é aquilo de confiar, né? Que nem você falou, hoje você tem várias empresárias, vocês têm essa troca de informação, isso é muito legal. Uhum. No meu meio também do Instagram, eu também tenho grupos que a gente troca, fala sobre valores, fala sobre como crescer, como evoluir. E para você foi muito importante estar nesse meio, né? Sim. Muito. Muito porque o empreendedor... Vou falar, mas não sei. Se eu estiver errada, você, por favor, me corrija, tá? O empreender, ele é muito solitário. Pelo menos a minha experiência com empreendedorismo, eu escutei uma frase logo no começo que na hora não fez muito sentido, mas hoje faz. O empreender vem com muitas despedidas. Sim. Nossa. Forte, né? Forte. Cara, imagina, nunca. Como assim? Durante esse processo eu perdi pessoas que estavam há anos na minha vida. Uhum. Eu perdi amigos. Com certeza. Por quê? Porque as pessoas vieram do mesmo lugar que você e não suportam te ver crescendo. Então, ter empreendedoras do meu lado é fundamental. Fundamental. Uma vez na semana eu me reúno, vamos jantar, vamos conversar sobre, porque é importante. Com certeza. E você falando... Gente, eu já trago para maternidade. Já trago também. Porque é um processo... Eu acho que, assim, é quando você começa a avançar. Sim. Seja na vida profissional, na vida pessoal. Quando você começa um processo diferente na sua vida, as pessoas começam. E todo mundo fala, né? Quando a gente começa a empreender, não é seu amigo que compra. Isso é fato. Tem até uma frase que falam, o seu amigo, você vende um produto por R$2. Seu amigo vai comprar do seu concorrente por 3 porque você não fez a R$1 para eles. Ah, nossa, justamente. Até é importante a gente falar isso, porque eu já dei várias dicas de empreendedorismo antes de eu falar, tô só de maternidade, então eu dava dicas do que eu passava, né, no empreendedorismo. E via muita gente falar isso pra mim. Ah, minha família não me apoia, ninguém compra de mim, meus amigos. Então é importante a gente falar, porque isso acontece com todo mundo. Uhum. É uma fase. O seu fã não vai ser aquele que tá ali do seu lado. O seu fã vai ser, muitas vezes, a pessoa de fora. De fora. Exatamente. Existe uma máxima que fala que as pessoas só vão te valorizar quando elas verem teus resultados. Ah, isso é fato. Não é? E assim, as pessoas não se despediram. Elas só não estavam prontas para avançar como você. Porque você entrou no nível de frequência superior. E as pessoas não Isso. dão conta de caminhar junto. E tá tudo bem.
Lá na Isso. frente, você vai encontrar com essa pessoa de novo, num E outro volta. nível de frequência, Às vezes entendeu? até volta. Entendeu? E assim, e às vezes as pessoas, as mais próximas, não é que elas queiram o nosso mal, e aí eu tô falando de família, é porque elas têm medo de nos ver sofrer. Sim. Então elas acabam achando que está ajudando, protegendo, quando na verdade está nos bloqueando, não é? Só que é Isso. como você falou, o sonho é seu. E aí vocês têm que avançar, independente de quem esteja, porque em algum momento essas pessoas vão se conectar com vocês de novo. Sim. E conversando com a minha mãe recentemente, eu percebi o tanto que eu fui bloqueada por ela. Ah, é? O excesso de proteção. Sim, verdade. Uhum. Né? Pra não deixar ir pro mundo, né? Gente, eu tenho 31 anos. Eu vim pro Rio de Janeiro sozinha. Uhum. Você vê, minha família criaram um grupo pra saber onde eu tava. Uhum. Eu nem contei os perrengues que eu Não. passei. Mas o excesso de proteção Proteção. da minha mãe me travou. Impede de você vivenciar o teu processo. Mãe, te amo, tá? Porque eu tenho certeza ela vai Não, assistir. sim. É a mulher da minha vida, Uhum. minha inspiração. A gente tem uma relação de troca. Minha mãe é minha melhor amiga. Com certeza. Sabe, eu falo dela com muito orgulho e eu tenho muita coisa dela que Sim. eu me orgulho muito. Mas ela sempre me colocou dentro de um casulo. Então, Você é filha única? Não. Não. Mas é a primeira? Eu sou a primeira. Ah. Então, eu sempre fui muito protegida por toda a minha família. Uhum. E isso me paralisou. Eu entro naquela coisa. Eu estou me descobrindo agora. Tá, tenho 31 anos. Muitas vezes ainda me vejo como uma menina. Uhum. Também por questão da questão Dessa familiar. E a minha psicóloga falou, Thaís, até quando você vai ficar enxergando sua marca com R$400? Isso. Nossa, pesado, hein? Verdade. Pesado. Pra gente ver que o pessoal com o profissional caminham juntos. Totalmente. Não adianta você ter uma empresa. Às vezes, eu acredito que possa ter pessoas com empresas assim enormes, mas que ainda tá ali, preso nele. Não se vê. Você pode falar até com mais propriedade, né? Tem. Você lida com essas pessoas. Na verdade, o negócio ele não anda, não é porque a empresa não deu certo, o produto não deu certo, o sazonal ali, o período, não é isso. É porque o empresário ele não está pronto. Se o empresário estiver fortalecido, não tem como a empresa quebrar. Porque ele vai superar todas as adversidades. Ele vai ter criatividade, ele vai ter força, aí ele vai buscar mentoria, aí ele vai buscar pessoas que já vivenciaram o processo. O que você fez perante essa dificuldade? Não há o que perguntar. Tem gente que paga aí milhões para poder fazer uma única pergunta para o cara bam, porque é uma virada de chave que tem na vida. Sim. Entendeu? Então, em que você está investindo, né? Isso que eu deixo aqui para as empreendedoras. Em que você está investido? Qual o teu medo de crescer? Não é? Por que você tem medo de crescer? O medo de ser julgado? O medo de você perder as pessoas que você tanto ama? Você vai perder, tendo sucesso ou não. Entendeu? Mas quanto mais rápido o sucesso chegar para você, mais você pode ter essas pessoas de volta. Você tem que viver a sua vida, a sua jornada, o seu processo. E não simplesmente ficar vagando aqui. Sim. Por esse mundo. E até falando disso, desse medo, né? Eu acho que hoje tem muito essa palavra que está sendo tão usada, que é o perfeccionismo. Liz, queria que você desse uma dica aqui pra gente de como não deixar esse perfeccionismo tomar conta das nossas decisões, da nossa vida. O perfeccionismo foi algo que me travou muito, porque eu colocava as coisas na internet e eu apagava. Ah, não estava bom. Ah, minha voz saiu ruim. Ah, minha frase saiu errada. Ah, não, eu tenho que aparecer perfeita. Ah, meu cabelo está horrível, só vou fazer quando eu fizer o cabelo, e etc e tal. Só que as pessoas não se conectam com o externo. O mundo é pura física quântica. Você pode conectar milhões de seguidores pelo teu externo, mas só vai comprar de você quem se conecta contigo na essência. Verdade. Entendeu? Porque é a verdade que você passa. Só vai realmente caminhar com a K quem é a mãe que sente as dores que é a K. Então, você pode ter milhões de seguidores e às vezes vai ter muito hater. Porque, nossa, mais uma. Ah, tá copiando fulano. Ah, tá copiando ciclano. Não, vai se conectar com você quem sente a tua dor. Não é? Aqui com a Thaís a mesma coisa. São produtos. Quantas marcas de produto? Não, mas olha só. Aqui tem o meu DNA. Não é? Então, quem acredita no mesmo propósito que eu? E as pessoas estão perdidas. Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Porque estão buscando seu propósito no propósito dos outros. Elas precisam, sim, estarem ali
com a sua identidade definida e realmente entenderem qual o processo e qual a jornada e o que elas têm de talento e habilidade que elas podem dividir com alguém. A gente sempre tem alguma coisa a ensinar. Sim. Vocês acham que eu não aprendi aqui com vocês? Eu já trabalho com negócios há 5 anos. Né? Já estamos na turma 60 de mentoria, não é, de negócios. Mas eu aprendo também. Com certeza. Com a dor, com a experiência de vocês. E o perfeccionismo, voltando rapidamente nele, o perfeccionismo, eu virei a chave quando eu me olhei no espelho e falei assim, perfeito nunca vai ser. E o perfeccionismo tinha por trás a arrogância de eu achar que só eu sabia fazer como eu sabia, como eu fazia. Que ninguém ia fazer tanto quanto eu fazia. Porque eu sou muito exigente naquilo que eu entrego, naquilo que eu faço. Então, eu cobro muita exigência de quem caminha comigo. E aí eu precisei entender que nem todo mundo é igual a mim. E que a pessoa tem o limite dela. Então, quando eu coloquei na balança, você quer ser perfeccionista a vida toda? Ou você quer ser uma mera arrogante de achar que só você faz como você faz, você não vai crescer? Então, eu tirei o perfeccionismo. Agora eu posto na internet e saio correndo. Eu dou essa dica também. Quando você tem vergonha, né? Entendeu? Eu não falava. Então, eu encontrei pessoas no meio do meu processo que acreditaram em mim. Isso também é muito importante. O perfeccionismo, ele não existe. Ele te trava, ele dá medo, dá insegurança. E uma outra coisa que eu fiz, eu seguia mais gente do que pessoas me seguiam. Eu parei. Eu diminuí para 30 pessoas. Agora eu já estou aumentando de novo, porque eu estou pesquisando algumas coisas e depois eu tiro de novo. Quando eu quero ver alguma coisa de alguém, sigo por um período. Aí eu consegui o conteúdo que eu precisava, deixo de seguir. Porque senão aquilo se torna viciante, você não foca no seu. E também tem a questão da comparação, né? Isso, exatamente. Não é? Então, assim, as pessoas às vezes chegam para mim e falam assim, Eli, você está pronta, você já pode fazer o seu, você já está preparada, etc e tal. Você tem que viver a sua missão, o seu propósito de vida. Eu falei, mas eu já vivo. A diferença é que eu não estou no palco. Sim. Mas no meu palco, que é o bastidor, eu estou feliz. Eu vivo isso, eu ajudo mulheres, ajudo pessoas, entendeu? E se o palco for para mim, ele vai chegar na hora certa. Com certeza. Entendeu? Então, estou muito tranquila em relação a isso. E o perfeccionismo é algo que eu trabalhei dessa forma, acreditando que existiam pessoas que poderiam fazer melhor do que eu e que eu precisava respeitar as limitações das pessoas também. Não é? Acreditar que eu não era a perfeita, porque não existe perfeição. Isso, não existe perfeição, gente. Não existe. E quanto mais você olha, você que já tem seu ladinho perfeccionista, quanto mais você olhar, mais defeitos você vai achar. Né? Então, eu sempre falo assim, pega, grava o vídeo. Você falou tudo direitinho, só posta. Se ficar olhando, né, a gente sempre acha. Thaís, você tem outro empreendimento, né? Tô sabendo que são as velas aromáticas. Sim. E eu fiquei sabendo também, outra fofoca aqui, ó. Que elas auxiliam no combate à ansiedade. Sim. Como que é isso? Explica pra gente. Na verdade, eu passei por um ano muito difícil ano passado, assim como metade da população mundial, pós-pandemia. Tive crises muito fortes de ansiedade, a ponto de não conseguir sair da cama. E precisei procurar ajuda. Né? Fui resistente, mas chegou um momento que não tinha o que fazer. Só que eu não sentia que só aquele medicamento estava me fazendo ficar melhor. E aí, um belo dia, passando por uma loja no shopping, eu vi uma vela aromática. Falei, olha, vou criar uma vela aromática. Criativa. Mas aí eu também não queria só uma vela aromática. Eu queria uma vela que me proporcionasse essa melhoria no momento que eu estava passando. Então, eu comecei novamente a estudar. E as velas aromáticas, elas são maravilhosas. Nossa, eu tenho muita curiosidade. Ainda não arrisquei de comprar uma, mas eu sempre olhei assim e falei assim, gente, é mais do que uma vela, né? É uma transformação. Sério? Na verdade, é uma sensação olfativa totalmente diferente. As minhas, né? Não sei como funciona com as outras marcas. Mas, por exemplo, lavanda. É a nossa mais vendida. Pra dormir bem. Toma banho de luz apagada com uma vela. Ah, eu preciso dessa de lavanda. Só me conta como vai ser sua noite de sono depois. Sério? Ai, eu tô dormindo tão mal, gente. Sim, então elas trazem cada essência da marca do Flora em Casa, né? Que eu quero transformar o Flora numa linha inteira de autocuidado. Não só uma linha de cosméticos, não só uma linha de velas aromáticas.
A gente tá lançando pijamas também. E, ó, já Não, quero ó. recebida. Aí tô cobrando Ó. aqui, ó. Pode Aqui, deixar. ó, empreendedora, né? Demais, gente. Empreendedora, É, só empreendedora. só isso, Já tem 3 nichos aí já, ó. E aí as telas surgiram a princípio para me cuidar, então foram vários testes. Minha família ama, porque eles sempre são, eu falo que cobaias, né? Sempre faço, ó, tia testa, irmã testa, mãe testa. Minha mãe. É bom ser cobaia disso, né? A minha mãe me dá um prejuízo, gente, porque toda semana ela quer uma vela aromática no quarto dela. Ah, é? Ó, É maravilhoso. já tem que ter aquele percentual de bônus aí nos seus Sim. custos. Sim. E falando em impulsionar, Elis, como definir metas e sair da inércia? Pergunta bem direta aí. Primeiro ponto, você saber onde você quer chegar. Né? Geralmente as pessoas elas constroem metas para chegar num objetivo. O ponto mais importante é você ter bem definido aonde você quer chegar. E ele não pode ser subjetivo. Do tipo, eu tenho o sonho de viajar para Maldivas. Eu tenho o sonho de viajar para Maldivas. Tá, tudo bem, tá no subjetivo. Quando você quer ir para Maldivas? Com quem você quer ir para Maldivas? Quantos dias você quer ficar em Maldivas? O que você quer aproveitar em Maldivas? Não é? Então, isso tudo tem que estar muito bem definido. Nunca no subjetivo. Você dá nomes a tudo que você quer. E aí eu geralmente trabalho metas e objetivos dessa forma. Você foca, atira, né, no teu foco e você volta. Quanto tempo você tem, quanto você vai precisar, quem vai poder te ajudar, quem vai estar com você, e a gente vai fazendo metas menores para assim ser cada um step by step, degrau após degrau ali, para você realmente chegar onde você quer. Quando a gente foca, não, eu vou juntar um pouquinho aqui, amanhã eu junto um pouquinho aqui, amanhã eu junto um pouquinho aqui, você não sabe quanto você precisa para ir. Entendi. Entendeu? Então, assim, sempre focar no teu objetivo principal. Exemplo, para quem trabalha no digital, quero ter tantos mil seguidores até 31 de dezembro de 2023. Isso proporciona para você quantos por cento no número que você tem hoje. Gradativamente, qual é a tua margem de crescimento diário? Quantos seguidores mensal, por mês ganhar? Isso. E aí você vem diminuindo isso daqui, porque você vai fazer um trabalho estratégico em cima da semana, da quinzena, do mês, para você poder crescer. Bom, você foi pra mim isso daí, porque eu defini a meta de totais de seguidores, que eu quero até o final do ano, mas eu não desenhei. Sim. Isso, é ter o sonho e desenhar embaixo, né? Isso. Para você, porque assim, quando você falou, você coloca, eu quero tantos seguidores, não é? Mas como que você vai conquistar? Se você sonhar que você quer tantos seguidores, é muito subjetivo. Né? Você quer tantos seguidores e qual a estratégia que você vai montar para poder conseguir esses seguidores? E esses seguidores, eles têm qual finalidade? Engajamento, venda, mais dinheiro para você, isso também tem que estar definido, porque senão vem um monte de gente que não traz retorno financeiro nenhum para você. Perfeito, perfeito. E falando em Entendeu? estratégia, Thaís, eu queria que você, outra pergunta direta aqui, que você falasse um pouco de o que você faria de diferente do que você fez no início, porque eu acho que você já deu algumas dicas de como começar, né? Então, você acha que fez alguma coisa que você faria diferente? Uma coisa que você pode ter errado? Eu acho que o não pedir ajuda, achar que eu dou conta de fazer tudo sozinha. Bom Que ponto. entra na arrogância, né? Ninguém vai fazer igual eu faço, obviamente. Mas podem fazer melhor. Então, até entender isso, eu quebrei muito. E ficou sobrecarregada muito, também, né? totalmente. Chegou uma fase da empresa que tava tudo acontecendo e eu não conseguia ficar feliz. Falei, gente, pera, o que tá acontecendo? Não tinha vida, trabalhava de segunda a segunda. Falei, não, pera, tá tudo errado. Então, delegar é muito importante. Ter pessoas do seu lado é muito importante. Por exemplo, eu não entendo quase nada de marketing. Então, eu preciso ter alguém fazendo isso para mim. Sim. Então, delegar para mim foi muito importante. E tem muitas pessoas que deixam de fazer porque não sabem e também não querem delegar. Aí fica ali no mesmo. Exatamente. E é importante também, meninas, vocês usufruírem das conquistas de vocês. Isso Porque, é muito às legal. vezes, retornar tudo para a empresa, não é? Ou não tirar um tempo, não é, para vocês de qualidade, isso também é uma forma de pagamento. Porque senão vocês vão se ver só trabalhando. E o que você está fazendo com o que você está trabalhando? Você vai trabalhar a vida toda. Exatamente. Entendeu? Uma coisa que eu acho muito legal, só para concluir,
comemorar cada pequena conquista. Perfeito. Eu comemorei cada pequena conquista. Desde um rótulo, desde uma sacola personalizada, tudo. Eu também sou muito assim. E eu sou assim pra tudo na minha vida. Porque tem um dia que eu acordo, tem um dia que a gente acorda inspirada, né? Vamos fazer coisa normal, dona de casa. Ai, nossa, eu já acordei com vontade de dar aquela faxina na casa. Aí eu falo assim, nossa, que bom que eu consegui hoje. Ou então consegui fazer um passo a mais com meu filho. Tudo é comemoração, gente. Isso. Pro nosso ego também, pro nosso bem-estar, pra mostrar que a gente tá fazendo. Outra dica que eu sempre dou pras mães, no caso, né? Eu falo assim, lista tudo que você vai fazer no dia e vai dando o check. Check. Lá no final você vai ver que você fez muita coisa. Porque tem dias, até no empreendedorismo mesmo, que a gente fala assim, nossa, parece que eu não fiz nada hoje. Exatamente. Quando você vai ver, porque já tá tão no automático a nossa vida. E Elisa, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da maternidade e da transição de carreira. Né? Tem muitas mães CLT, eu até falei no outro podcast que eu participei, que quando o neném nasce, todos os nossos planos mudam. E a gente não quer voltar a trabalhar. É muito difícil, né? Verdade. Eu fiz a minha transição, a minha filha estava aproximadamente na faixa dos 2 anos, não é? Na verdade, eu era CLT, 26 anos de carteira assinada, e aí eu tinha uma vontade imensa de poder sair para empreender. Só que eu tinha medo de ficar desempregada. Até que houve uma reestruturação na empresa e eu fui demitida. Num primeiro momento, aquilo foi muito doloroso, porque pensa uma mulher, 26 anos de carteira assinada, independente, dona de si, fazia tudo e naquele momento tudo isso estava indo por água abaixo. A falsa estabilidade. Quem te disse que você pode não ser demitida, né? Eu nunca achei que eu não seria, que eu seria desligada, até porque eu também nunca tive problema em ensinar tudo que eu sabia. Então, treinei 3 pessoas dentro da empresa em momentos que eu tive fora, que foram momentos de cirurgia que eu fiz, né? E nas minhas férias. Então, não tinha problema em ensinar. Eu coloquei na minha mente o seguinte, se isso acontecer em algum momento da minha vida, é porque está na hora de virar a chave, está na hora de avançar com aquilo que mexe, que tenho como chama dentro de mim, que é ensinar do meu jeito, que é treinar pessoas. E às vezes é necessário esse empurrão da vida, né? E foi exatamente o que aconteceu comigo. Então, naquele momento, eu tive a oportunidade de pegar o valor que eu recebi e ficar 1 ano em casa, não é? 1 ano me dedicando à minha filha que tinha 2 anos e como eu já tinha a Karine, não é? Eu queria viver com a Valentina o que eu não consegui viver com a Karine. Eu fui mãe aos 19 e eu fui mãe aos 39 anos. Nossa, então, são 2 maternidades completamente diferentes. E eu carregava uma culpa de não ter conseguido amamentar, de não ter conseguido ficar com ela, dela ter ido para a escola muito cedo, e eu queria vivenciar todo esse processo. Então, ali eu decidi que eu ia deixar de ser uma profissional, não é, CLT, e eu ia ser mãe. E aí eu fiquei 1 ano sendo dona de casa, né? Eu cuidava da casa, eu cuidava da minha filha, eu cuidava ali das coisas do meu esposo, mas foi só por 1 ano. Não é? E aí daí depois disso, eu falei assim, nesse meio período eu me tornei uma personal organizer. É? Porque eu gosto muito dessa questão de organização. Então eu entendi que ali eu poderia ter uma profissão, não é? E aí eu ia na casa das pessoas e organizava. Só que, rapidamente passando pela minha história, quando eu chegava na casa das pessoas e eu voltava 20 dias, 30 dias depois, a casa estava mais desorganizada do que quando eu cheguei. E eu entendi que a bagunça não era externa, era interna. E aí eu fui estudar para entender por que as pessoas se bagunçavam tanto. Aí eu entrei no autoconhecimento. Esse foi o meu processo. E aí eu comecei a me desenvolver e desde então comecei a trabalhar com negócios. Ali, nesse 1 ano, eu falei, eu quero ser mãe, esposa. Não é? Então eu consegui amamentar a Valentina, eu consegui realmente fazer as coisas que eu queria dentro de casa, e eu não me culpei por isso, do tipo deixar a minha profissão, porque eu sabia que isso tinha um tempo. E o que eu falo, né, geralmente para as empreendedoras que são mães, vocês não podem deixar o sonho de vocês de lado a vida inteira. Existe um período que você pode fazer essa transição. E nesse período é onde você vai se fortalecer, se eximindo de culpas, não é? De precisar deixar seu filho na creche ou na escola, né? Tudo é negociado. Filho, hoje eu não posso, de segunda a sexta a mamãe não pode, mas sábado e domingo, deixa o trabalho de lado e vai se dedicar
aquilo que você não faz durante a semana. Então, essa gestão eu precisei fazer, não é? A demissão, quer queira ou não dolorida, veio numa boa hora para eu me redescobrir, para eu aceitar a minha identidade e conseguir contribuir na vida de outras pessoas com isso. Por quê? Hoje eu consigo ter uma pessoa 2 vezes por semana em casa, eu não tenho uma pessoa o mês todo, 2 vezes por semana eu tenho um marido que contribui comigo. Às vezes a pessoa, né, é mãe solo, mas tem uma tia, tem uma avó, tem uma amiga que pode ajudar ali. Deixar permitir ser ajudada também. Entendeu? A única coisa que eu realmente defendo e ativo nas mulheres é que elas não deixem o sonho delas de lado. Porque o sonho delas só podem ser realizados por elas. Ninguém vai realizar o sonho de ninguém. Até quando você faz uma parceria ou carrega pessoas com você, essa pessoa ela realmente tem que estar disposta e disponível a te ver ter sucesso. É muito difícil você encontrar alguém que quer te ver ter sucesso. Verdade. As pessoas elas querem a tua energia para ela ter o sucesso. Verdade. Entendeu? Então, você tem que tomar cuidado com os valores dessa pessoa com quem você anda. Entendeu? E isso também são estratégias e são metas. Se essa pessoa que anda contigo está fazendo você crescer, ela está crescendo sozinha, vocês estão crescendo juntos, isso tudo são estratégias que têm que ser apuradas, entendeu? Gente, negócio risco, né? sério, não é brincar de escola. E é um risco Entendeu? que se corre, né, Thaís? Você Exatamente. começou numa pandemia, Sim. num cenário assim que ninguém sabia o que Totalmente ia acontecer, desfavorável. com R$ 400. Exato. E como é que foi pra você assim arriscar? O que te impulsionou a arriscar? Você Eu acho que a situação que eu estava. Falei, gente, eu tenho R$ 400. Eu posso pegar esse dinheiro. R$ 400 e um sonho. E um sonho. E tudo, né? Mas é que o sonho pra mim foi tão real. Uma vez eu escutei em uma palestra de inteligência emocional que eu fui e me marcou demais. Deus só te mostra o que é possível de realizar. É. Se você acorda, vai dormir pensando nisso, é seu. É seu. Quando eu escutei aqui, eu falei, não, eu tenho certeza que eu realmente tô no meu caminho. E eu poderia ter desistido, Sim. ou arriscar. Eu preferi arriscar. E como isso mudou a sua vida? Nossa, mudou totalmente, não só a minha vida, mas a vida de todo mundo que tá em volta. Sua família, né? Todo mundo que tá junto com você. Que não pensava em empreender, né? Não, foi a fonte de sustento da minha família durante 2 anos. Uau. Nossa. E se eu não tivesse? Arriscado. Eu sempre fui muito medrosa. Ai, não vou fazer isso porque... Ai, não, vão falar. Ninguém tá nem aí pra você, não. Né? Esse que é o principal ponto. A gente acha que as pessoas estão sempre com os olhos na gente. Não estão, gente. Cada um tá vivendo a sua vida. Agora, quando você errar muito, ou você Vão apontar. acertar muito, as pessoas vão notar. Mas o seu dia a dia que você tá fazendo suas escolhas, ninguém tá nem aí. Não. Então é muito importante a gente sair desse negócio assim, ai, a opinião dos outros, vão me julgar. E aprender a filtrar também o que as pessoas falam. E quem tá falando também, E né? quem tá falando... Eu levava, no começo, eu levava muito pro lado pessoal. Sim. Muito. Eu absorvia tudo, eu chorava. Falava, ai, eu tenho que mudar isso. Não, quem tá falando? Isso. Por que dar credibilidade a alguém que não tem o sucesso mais que o seu? Exato. Não é? O Roberto Justus, ele falou uma coisa que veio como um tapa na cara uma vez. Ele falou assim, se você quer andar com tubarões, você tem que ser um deles. Senão você vai ser engolido. Sim. Não tem como. E Thaís, você falou, né, que Deus só deixa a gente ver aquilo que é possível de alcançar. A nossa mente, né, que é dada por Deus, a partir do momento que você consegue visualizar algo, já está pronto. Aí você tem que montar o processo, a estratégia para chegar lá. Exatamente. O que não está pronto, a tua mente não é possível de enxergar. Sim. Entendeu? Então, são é muitos magnífico, desafios, né? A gente vai ficar falando aqui. É. São muitos desafios. E falando de desafio, a gente hoje ainda vê muito esse desafio das mulheres no mercado, né? No empreendedorismo também, por sempre achar que o empreendedorismo feminino é aquela lojinha com aquela renda extra para ajudar o marido e não é realmente ela está construindo o império. Como lidar e ter essa inteligência emocional para lidar com tudo isso? Então, eu acho que as mulheres elas precisam focar mais nos seus próprios resultados, não é? Porque isso vai diminuir esse gasto de energia que as pessoas têm em provar para os outros que elas conquistaram o que elas têm. Não é? E trazendo uma ligação aqui com o mercado corporativo, por que no mercado corporativo mais os homens têm posição do que as mulheres?
Muitas mulheres dentro do mercado corporativo estão mais preocupadas em concorrer uma com as outras, enquanto o homem está focado em aprender e fazer o negócio acontecer ali dentro e gerar resultado para a empresa. Entendeu? Então, assim, lidar com a inteligência emocional é saber aonde eu estou hoje, com quem eu estou e o quanto eu sou capaz de suportar isso. Como que eu vou lidar com essa adversidade? Como que eu vou lidar com uma pessoa que não está me transmitindo confiança? Não será a hora de você avançar e essa pessoa não ir com você? Senta com essa pessoa e conversa. Até onde você vai? Gente, para qualquer pessoa que anda do nosso lado, você tem que ter muito claro qual é a meta e o objetivo dela. Entendeu? Porque às vezes ela está do teu lado para poder fazer o dela e não ajudar a construir o teu. Entendeu? Então, assim, a inteligência emocional nada mais é do que como que eu vou agir com o que eu tenho hoje. Porque a adversidade você vai ter toda hora. Não tente controlar, porque você não é capaz. Ninguém é capaz de controlar nada, mas capaz de lidar com o que fazem com a gente, não é? E força, resiliência, foco, estratégia, planejamento. Fazer não tem o seu como sem ser olhar para o diferente. lado, né? Fazer o seu sem olhar para o lado, tendo a certeza que você não vai atender nem agradar todo mundo e que as pessoas... A minha virada de chave aconteceu quando eu fui para a rede social, eu falei assim, por que eu estou querendo atingir todo mundo? Não, Senhor, eu desisto disso. Eu quero que o Senhor, eu gostaria, né, porque eu sou submissa a Deus, eu gostaria que se conectasse comigo pessoas que precisam daquilo que eu tenho para entregar. Eu não vou me moldar para agradar ninguém. E graças a Deus, muitas pessoas se foram e outras pessoas chegaram. Porque se o meu propósito está em ajudar e contribuir na mentalidade das pessoas, empreendedoras ou não, ativar a identidade delas através da liderança delas, eu não tenho que me preocupar com as outras pessoas. Eu tenho que me preocupar com quem está chegando até a mim. Com quem chega para mim e fala assim, Elis, me ajuda nisso? Então, a partir do momento que a pessoa chega para você e te pede ajuda, ela está aberta. Porque o mais importante do que você ter conhecimento é você ter o coração ensinável. E isso é algo que eu tenho muito. Uma bronca, uma crítica, uma advertência, para mim, eu sempre olho como um foco de melhoria, um ponto de melhoria. Não é? Então, mas eu tenho um coração ensinável. E eu quero do meu lado pessoas que queiram aprender aquilo que eu tenho para ensinar. E eu quero pessoas comigo que me ensinem. Porque eu quero aprender mais e mais. E esse é o ciclo do crescimento. Quando a gente acha que sabe tudo, a gente não sabe de nada. Exatamente. Está sempre em constante evolução. Exatamente. Gente, estamos chegando ao nosso final. Que pena. Falei pra vocês. A gente tem aqui no final o bate e volta, que é aquela pergunta e volta a resposta bem... Bem o quê? Oh, meu Deus. Bem o quê? Esqueci a palavra. Bem objetivo. Oh, vamos lá. Isso. Thaís, diferenciais para quem quer trabalhar com cosméticos. Estar disposto mesmo a estudar, a entender sobre ativos, sobre o público e, mais uma vez, ter paixão por aquilo que você faz. Entender o público. Porque, até falando um pouquinho mais sobre isso, como você falou, estudar. Estudar me lembra o que também? O público que você quer atingir. Sim, isso é muito importante, definir seu público. Porque, como a Elis falou agora há pouco, não dá para atingir todo mundo. Justamente. Sim. Tá, eu quero lançar cosméticos, mas para quem? Pele madura, adolescente? Perfeito. Ter um foco, né? Estudar, definir metas e ter um foco. Perfeito. Elis, como ter uma mentalidade de sucesso? Assumindo a sua verdadeira identidade. Aceitar quem você nasceu para ser. Linda essa frase. Aceitar quem você nasceu para ser. Perfeito. Melhor do que falar, já estava escrito. Não, é aceitar. Não, aceitar quem você nasceu para ser. Só assim você vai agir com muita naturalidade nesse universo. Perfeito. Enquanto você se moldar, não dá. Fica aí essa frase aí, ecoando na cabeça de vocês. Queria agradecer a Agência 4. Não, só agradecimento. Tá. A Agência 4, que faz toda a identidade visual, eles são uma agência de mídias, né, para podcasts especializados. Então, podem contratar lá também, fazer uma parceria aí com eles, que vai ser de sucesso, tá, gente? Também queria agradecer a Cage Kids, a Empúria Brava, que está sempre aqui com a gente, colaborando como patrocinadores. E queria pedir para vocês deixarem um recado final para essa câmera aqui, para o close de vocês. Pode ser uma motivacional, pode ser indicação de um livro, o que vocês quiserem falar. Quem começa? Por favor, Elis. Eu não quero começar, não.
Pegando, né, esse ponto de que aceitar quem você nasceu para ser, realmente aceitar que você é único, não é? Que você vem com o seu DNA, que você vem com a sua essência. Quando você olhar para os outros, que não seja para se comparar, mas que seja para moldar o que melhor essa pessoa tem que possa aperfeiçoar na tua construção de vida e do teu negócio. Perfeito. Eu já E aí, usei as Thaís? minhas frases. Já usei? Eu queria falar isso. Ai, E eu acho que se você tem um sonho, se você vai dormir, se você acorda pensando nisso, vai. Vai porque ele já é seu. O sonho é seu e ele é intransferível. Então acredite em você, acredite no seu potencial, que vai dar certo. tudo flui, Isso né? aí, tudo Gente, flui. amei estar com vocês. Nosso Também. papo foi assim. Obrigada. Eu tô aqui aprendendo Aprendi demais. Demais, Maravilhosa. demais. Então, meu propósito está cumprido. Com Oh! certeza. Espero que vocês que estejam nos assistindo também tenham gostado desse episódio. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Bota aí o arroba de vocês. Fala aí de novo. @Elis Marques Oficial. E Thaís, Eu vou passar da marca, tá? claro. @Flora do Sertão. Falando em Flora marca, do me dá aqui a Sertão. vela. Já esquecendo, gente. Deixa Olha, eu pegar aqui um pouquinho, né? olha essa embalagem linda. Deixa eu abrir aqui. Olha, gente, que capricho. Lindo. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Eu vou levar pra casa. Pode Aí, ó, levar. que guia bela. Olha, Ó. gente, vocês vão ver lá nos meus stories daqui a pouco. Ó. Hoje à noite eu vou ligar já pra sentir o cheirinho que a gente já tá sentindo. Já tá exalando aqui. Lindo. Parabéns, Thaís. Muito obrigada. E é Espero que você isso, goste. gente. Eu já tô amando. Siga a gente nas redes sociais. Não deixe de se inscrever aqui no canal pra ajudar a gente, deixar aquele comentário e joinha. E até o próximo episódio. Tchau!